Olá, meus amigos do canal Comendo a Bola, estamos novamente aqui para proporcionar para vocês aquele debate que só nós conseguimos fazer, com o professor Falkowski, com o meu amigo Maurício Capelari e com aquela característica importante de hoje estarmos num programa com mais de 10 mil seguidores, o que é para nós uma satisfação enorme, e estar hoje gravando um programa super especial, super importante sobre inclusão, sobre aquilo que a gente às vezes fecha o olho e precisa enxergar mais. Vem com a gente nesse bate-papo importante. E agora vamos prestigiar os nossos patrocinadores. Fibratur, a maior e melhor agência de turismo de Santa Catarina. Na Fibratur você tem até 30% de desconto no pacote corporativo. Star Proteção Veicular, a maior empresa de proteção veicular do sul do Brasil. Não importa aonde você estiver, a Star estará com você. IBR Engenharia, transformando as cidades para as pessoas viverem melhor. Pontal do Galo Casas de Charme, a sua hospedagem em Garopaba. Procure no Airbnb e no Instagram. De volta hoje, pessoal, para mais um Comendo a Bola. Hoje aqui um tema super importante para nós que vivemos numa sociedade complicada nos dias atuais. É importante que nós tenhamos a consciência acerca de tudo aquilo que a gente vai tratar no programa de hoje sobre inclusão, principalmente da pessoa com deficiência. Comigo aqui hoje, o sempre, ou normalmente, ranzinza, professor Carlos Eduardo Falkowski. Tudo bem, presidente? Como é que está o senhor? Tranquilo? Nota-se que continua com o mesmo astral. Na minha diagonal, jogando na minha esquerda, para quem eu coloco a bola lá na frente para fazer gol, Maurício Capelari. Estamos aí, pronto para esse programa importante. E o nosso primeiro programa com 10 mil inscritos no canal. Realmente estou muito feliz, né, com esse feito. É um feito, né? Sim. Da forma que a gente conseguiu, com muito trabalho no peito e na raça. E também estou muito feliz, cara, porque eu recebi um contato da Rainha Gretchen. Então aqui eu peço mais uma vez, né, licença aos amigos, eu vou mandar um beijo especial para a Gretchen. Muito obrigado, fiquei muito feliz. Não me causou maiores problemas. Só vamos esclarecer que não foi bem ele, foi o canal que recebeu o contato, né, Capelari? Mas tu é bem sem vergonha, né, rapaz? Tu quer puxar toda a glória da Maria Gretchen pra ti? Não, a Gretchen é a minha musa. Sim, eu já, inclusive, provoquei quem era a tua musa e tu gaguejou e não tinha musa. Mas a história que tu contou tá equivocada, porque o contato dela foi com o canal e você faz parte Mas do canal. evidentemente que deixa. O muso do canal é o Capelari. Foi pra ele. Não, foi... Tu não conseguiu entender ainda, foi pros três, jovem. O importante é que a Maria Gretchen... Desculpa, pessoal. A Gretchen, então, mandou pros três, foi isso? Sim, senhor. Tá bem, então. Independente disso, Maria Gretchen mandou um áudio, deixou seu contato e quando voltar de Portugal pro Brasil em janeiro... Quem sabe manteremos o contato com ela e a convidaremos. E mais, ou tão importante quanto Gretchen, nossa musa, presente hoje conosco, Gabriel Moirer, o Gabrielzinho... vereador em Florianópolis, um ativista da causa com pessoa com deficiência, que vem falar com a gente hoje um pouquinho sobre esse mundo em que a pessoa com deficiência está inserida, né, as suas dificuldades, mas também as guerras e lutas que são vencidas, principalmente no esporte, né? O Gabriel já teve algum envolvimento aí com até esportes paralímpicos, né, apoiando atletas aqui da capital a participar de eventos nacionais e internacionais, e vem falar hoje de um evento também que é muito importante, que é o Futeia, um evento que acontece daqui 2 dias, no dia 16 de dezembro, e o Gabriel dê suas boas-vindas aí para nós, Gabrielzinho. Fala, presidente. Gostei, já mandou bem. Começou bem, né? Tá certo. Tem que agradar o presidente. Não, primeiro, obrigado aí pelo convite, professor Falkowski.
Maurício Capelari, todo mundo que está aqui assistindo esse canal. Primeiro, parabenizar, né, pela marca aí dos 10 mil seguidores. Isso mostra o quanto vocês são prestigiados, o quanto que realmente tem conteúdo e o pessoal acaba consumindo essa audiência. Então é muito importante, aumenta ainda mais a responsabilidade. E a gente está aqui podendo falar um pouquinho sobre esporte, sobre inclusão. É sempre uma satisfação e é o que a gente mais gosta de fazer aí. Unir o esporte com a inclusão. Perfeito. Vamos começar falando um pouquinho do evento? Ou um pouquinho de outra coisa, Maurício? Tu que hoje eu vou jogar a bola pra ti naquela ponta esquerda que você sempre desenvolveu bem, porque hoje você estudou muito o assunto. Não, calma. Não? Vamos devagar. Devagar com Andor. Porque o santo... O santo é de barro. Isso. Né? Não, mas eu, inclusive, tô de óculos aqui para chamar atenção, né? Porque o principal tema do nosso programa é o transtorno do espectro autista. E uma das questões que caracteriza a pessoa portadora desse transtorno é a dificuldade em estabelecer um contato social e muitas vezes visual. E por isso que eu estou aqui usando o óculos escuro, né, para mostrar para vocês a dificuldade, né, que a gente tem até em lidar com a pessoa, né, portadora desse transtorno, porque o contato visual é bastante importante, né, na comunicação social. Então, a gente vê isso, né, como digamos assim, um problema, entre aspas, né, a inclusão dessas pessoas, né, na sociedade e no meio do futebol. Mas eu acho que a gente pode saudar, né, as iniciativas que os clubes têm feito. Eu acho que por todo o Brasil a gente vê faixas de torcidas, né, de grupos autistas, né? Eu já vi do Corinthians, já vi do Grêmio. Figueirense também. Figueirense, ou seja, vários clubes. Também o São Paulo foi pioneiro no desenvolvimento de uma sala, né, especial para que as pessoas portadoras do transtorno pudessem acompanhar, enfim, jogos de futebol ou pudessem interagir socialmente, né? E são iniciativas como essa, são muito importantes para a gente poder, de fato, ter a questão da inclusão, né? E mostrar que o futebol é um veículo para promover isso, né, Gabriel? Verdade, Maurício. Tirar o meu óculos aqui. Exatamente. Hoje, quando a gente fala da questão de inclusão, ela é algo que muita gente ainda não está tão acostumado com a questão da inclusão, ainda não sabe ainda como lidar muitas vezes. Às vezes nem falar, né? Exatamente. Então, tipo assim, hoje tu tem 2 tipos de barreiras, né? Que seria aquela barreira arquitetônica, que a gente vê aqui, às vezes, um local que não tem acessibilidade, ou que não tem uma rampa acessível, que não tem alguma coisa para poder acessar fisicamente, mas a principal de todas é a questão da barreira atitudinal, onde a gente, às vezes, inconscientemente, a gente acaba tendo algumas atitudes que acaba não sendo, às vezes, do convívio normal da pessoa, que ela acaba não passando desapercebido. Então, até vou te dar só fazer um breve adendo. A partir de 2015, a gente mudou um pouquinho a questão da sigla. Não existe mais pessoa portadora de deficiência. É com deficiência. Agora é pessoa com deficiência. É P, C minúsculo, D maiúsculo. Exatamente, pessoa com deficiência. Por que mudou essa questão do portador? Porque o portador é quem tu acaba portando alguma coisa. E, na verdade, quando se fala em deficiência, é algo que é permanente. Então, no caso da deficiência, seria algo permanente, então tu não estaria portando. Então, seria pessoa com deficiência. Cheque ao portador, né? Exatamente. Se o cara recebia Exatamente. cheque ao portador. Só para ele. Que porta. Tá certo, exatamente. Correto. Então, aí mudou essa Importante, nomenclatura. né? Mas é aquela coisa, questão cultural, que a gente acaba, muitas vezes, a pessoa com necessidades especiais também não existe mais. Então, tipo assim, são nomenclaturas e questão que... Mais adequadas, né? Mais adequadas e que, na verdade, é o que acontece. Refletem realmente o dia a dia, a situação. realidade. Exatamente. Então, mas como que a gente consegue viver isso aí? Através da conscientização, através de eventos, através de ações, através de projetos, tudo isso a gente faz com que a gente consiga realmente ter a questão da convivência e da inclusão. E esse projeto que a gente fez aqui nasceu com uma ideia
de construir uma sala sensorial dentro do estádio. O que é uma sala sensorial? É aquilo que tu falou ali, lá na Neoquímica Arena, no Allianz Parque, No Morumbi. No Morumbi, na questão do... no Curitiba, que é no Couto Pereira, em vários estádios. Todos esses estádios já possuem. Já possuem um local. E porque, só para claro. Situar, a inauguração da sala do São Paulo foi agora em 30 de outubro. Sim, recente. Então, assim, acho que veio numa esteira. Talvez. Já vem vindo bastante. O São Paulo tem acelerado para, entre aspas, ter sido o primeiro, mas me parece... São Paulo tem, Corinthians tem, Curitiba, então tem vários que tem. E essa sala sensorial, ela Então, é fechada? Isso, como é que funciona acústica? a questão? Isso, como é que funciona a questão da sala sensorial? Qual é a peculiaridade que a pessoa com autismo tem? A questão da... Tu vê ali com óculos ali, a questão da claridade, a questão do barulho, a questão do movimento, que depende muito da questão do grau de autismo também, né? Então tudo isso acaba sendo preponderante. Tem alguns que são mais severos, outros que são mais leves. São 3 níveis, é isso, Gabriel? Isso. Aí então os níveis, daí tem um nível mais severo, um nível médio. Tem um nível que nem fala, né? Isso, que daí é o mais severo. Então, tipo assim, são algumas coisas que já são mais complexas. Mas, aí, quando tu faz esse tipo de... como é que é no estádio de futebol? Se tu leva pra torcida normal, acaba, muitas vezes, a criança não conseguindo assistir o jogo dentro de uma torcida, diante de um local com mais movimento. Por isso que essa sala sensorial, com a vedação do som, a questão da luminosidade também é mais reduzida. Existem alguns brinquedos ou alguns equipamentos sensoriais, que são piscina de bolinha com mais luminosidade, a questão mais lúdica, tudo isso faz com que atraia mais a atenção da pessoa com autismo. Então, isso acaba tendo dentro desses locais. Então, aí a gente começou a ver aqui em Florianópolis, em Santa Catarina, na verdade, não tem esse tipo de equipamento, não tem esse tipo de sala. E aí começamos a fazer um movimento, conversar com alguns clubes, conversar com o Avaí, com o Figueirense. Conversamos com o Avaí e com o Figueirense, ambos se mostraram bastante... Receptivos ao menos, Gabriel? Não, muito receptivos. Ah, que bom. Muito, porque, olha, a gente tem uma certa decepção em vários níveis com clubes de futebol, inclusive os nossos, né? Uhum. Nós que torcemos aí pro Figueirense, Avaí, o Maurício. Avaí, o Gabrielzinho. Gabrielzinho havaiano também. Importante é ter saúde, né? Mas que bom que, ao menos nesse nível, a coisa tem sido positiva. Cara, e tanto o Avaí quanto o Figueirense... Compraram a ideia muito forte. E aí a gente falou que, então vamos tentar levar para o estado inteiro. Tive uma reunião com o presidente da Federação Catarinense, o Rubinho Angelotti. Falei com ele, conversei com ele, inclusive o CEO lá da federação também, que é o secretário-geral, o Cláudio, que trabalhou no Avaí também. Ele falou... E na Associação de Clubes? Na Associação de Clubes também, falamos com o Rodrigo também, dos atletas também. E aí, qual é a ideia? A gente tentar levar para o estado inteiro. E aí, qual foi a dica ou a sugestão que a própria federação falou? Ela disse, cara, se a gente tentar levar tudo de uma vez só para todos os estádios, a gente vai acabar não conseguindo muitas vezes. Vamos começar por Florianópolis, já que está mais avançado o processo, começa por Florianópolis. Como exemplo? A partir do momento que Florianópolis tiver, com certeza a Arena Condá vai ter, o Heriberto Wilson. O Criciúma foi para a Série A agora, era o que devia... O Heriberto Wilson. Meio que puxar de repente, exatamente, né? Então, aonde a gente está fazendo esse movimento. Então, segundo informações ou expectativas, tanto do Avaí quanto do Figueirense, é que na estreia do Catarinense, a gente já tem esse espaço. Legal. Boa notícia. E aí surgiu a ideia do Futeteia. Exatamente. O Futeteia é uma ideia do Gabriel, é uma ideia do Instituto, é uma ideia de quem? Isso, na verdade, o Futeteia surgiu com base nessa questão da sala sensorial e causar com a questão do autismo, né? E aí a gente tem uma ideia, tem o pessoal lá do gabinete trabalha também, e tem um instituto que realmente cuida dessas causas, tanto a questão social, questão esportiva, questão cultural também, de desenvolvimento cultural e assistencial, que aí acabou surgindo um debate de várias conversas, a ideia de criar isso aí. Aí falamos com o André Santos, que é jogador do Figueirense, do Flamengo, do Corinthians, passamos para ele a ideia, porque a gente precisava também de uma pessoa... De um embaixador. De um embaixador que fosse do mundo da bola. Parênteses, André Santos foi meu aluno no supletivo. Meu Deus. No ano de, vou errar, talvez 2004. Pô, aí, ó. Lá no Dom Bosco, Atual. Ainda bem que foi na área, né? Agora é... Do estudo, né? Dom Bosco, Escola Inteligente. Isso. Sim, o Figueirense tinha uma parceria e atletas. Por que será que tinha uma parceria com o Dom Bosco, né? Os donos têm bom gosto, talvez. Né? E aí eu dei aula para eles. O Mirão era do Dom Bosco, o Mirão? De Química?
Não, né? Ai, tive tanto colega professor, não, eu não me recordo desse. Eu não vou lembrar também. Deixa pra lá. Mas enfim, o André Santos foi dos alunos mais famosos, né? Claro, né? Jogou na seleção brasileira. Jogou na seleção brasileira, jogou na Europa. Os dois famosos, o professor e o aluno. Não, o Danilo Santos, um que vingou depois, foi pro Criciúma e Goiás, tu vai lembrar. Lembro. Ponteirinho, esse que eu lembro. Também Enfim, acabou. Fechando parênteses, Gabriel, Fechando desculpa. parênteses. E aí o André Santos comprou essa ideia também. E aí começamos a falar com alguns ex-profissionais também. Falamos com o Soares, que vai jogar. Conversei com o Wilson agora também. Só que o Wilson Você operou recentemente. Então aí ele falou que pode ser que ele vá lá assistir. Conversamos com o Marquinhos, falamos com o Fernandes, falamos com o Carlos Alberto, falamos com vários atletas também. E junto com algumas pessoas também que querem jogar bola, participar do evento. E principalmente a questão do foco, que são as crianças com autismo. E aí a gente fez o contato com a PAI, com a AMA, que é a Associação dos Pais de Amigos do Autismo, conversamos com a Federação das APAES, o Instituto Guga Kirten também é parceiro, o Conselho Regional de Educação Física também foi parceiro no evento, o professor também, o presidente Paulo também foi parceiro nesse sentido, vai fazer uma palestra, inclusive, sobre educação física, na questão da inclusão, num dia antes, para os profissionais de educação física, tanto da rede municipal como qualquer Então pessoa. O evento não é só um jogo de futebol. Não. O evento amplo. Cara, é um evento amplo. Então a gente vai fazer ali, lá no Campo do Triunfo, tem toda a estrutura. A gente quer botar cama elástica, a gente quer botar brinquedos, a gente quer botar, conseguimos parceria com fizemos algumas parcerias com algumas empresas também, que vão conseguir doar lanchezinho também para as crianças, durante aquele período, como vai ser só numa manhã, das 8 até a 1 da tarde, ali mais ou menos, meio-dia, a gente vai botar um lanchezinho para as crianças, com suco, água. Então vai ter uma sala sensorial dentro do Triunfo, fizemos uma parceria com a clínica. Não sei para falar. Pode falar, se é parceira do evento, com certeza. A clínica Dinamicamente também, ela vai acabar sendo parceira, então vai ter ambulância, então vai ter bastante, vai ser uma estrutura bem bacana, então vai ser... E que dia que vai ser? Agora, vai ser sábado agora, né? Sábado agora, dia 16 de dezembro, lá no Campo do Triunfo. Depois de amanhã, aqui, então, né? Nosso programa tá ao ar indo ao ar quinta-feira. Convido os nossos assistentes aí, nossa audiência, né? Que se faça presente lá no Campo do Triunfo para... Primeiro, prestigiar o evento, entender como é que funciona essa questão de lugar de autista em todo lugar, né? Que é o tema, o lema, vamos dizer assim, do Futeteia, né? Um projeto aí encabeçado pelo Gabriel, pelo Instituto Pequeno Gigante, posso falar isso? Claro. O Instituto Pequeno Gigante é um instituto que abraça essa causa, né? Só para dizer, eu sou o presidente do instituto. Tá bem. Muito me orgulha estar envolvido nisso também, junto com o Gabriel. Numa causa nobre. Uma coisa que eu queria... Comenda a Bola, eu acho que vai estar lá no sábado de manhã para dar uma olhada, para fazer umas imagens, divulgar depois nos seus canais. Pegando esse gancho também, a gente vai ter transmissão também dos jogos via YouTube também. Legal. Falamos com o Sandro do Bate-Bola também, que a gente priorizou tentar botar o pessoal daqui, né? Até a federação deu a ideia de transmitir via canal oficial da Federação Catarinense. Então a gente, como é um evento mais de Florianópolis, mais voltado ali, vamos tentar utilizar. A questão dos árbitros também vai ser o pessoal ali Uma dessa podemos conversar também com o Sandro e copiar o link e jogar no link do Comenda a Bola também. Claro, isso aí a gente conversa também, com certeza. Maior divulgação. A narração vai ser do Pepeu? Pepeu. É nosso! É da Rádio Jovem Pan de Florianópolis. Uma questão em relação ao autismo, e muito importante a correção que o Gabriel fez, né, sobre a questão do termo portador ter caído, e isso vai de encontro exatamente ao fato de que o diagnóstico do autismo ele é obtido até mais ou menos os 3 anos de idade. Mas o autismo, né, e aí vem de encontro ao que tu falou, ele acompanha a pessoa por toda a vida, né? E só que a gente tem essa, digamos assim, o costume de associar o autismo com a infância, né? Como é esse desenvolvimento do autista no desenvolvimento? Só um minutinho, Gabriel, se me permite. A questão das idade. Tive alguns amigos que foram diagnosticados depois de velho.
30, 40 anos de idade. Então, não é mais uma coisa de criança. Só. Justo. Exato. É porque hoje, até pegando esse gancho ali, o que acontece? O autismo sempre teve presente, né? A questão do autismo. Só que hoje a gente consegue ter um diagnóstico muito mais preciso. E aí onde a gente consegue realmente saber se aquela pessoa realmente tem autismo, se não tem autismo, qual é o tipo de tratamento. E aí tu faz todo o procedimento. Tu faz primeiro o diagnóstico e aí depois tu encaminha para qual tipo de procedimento, qual tipo de apoio, né? De apoio, o que precisa ser feito. E aí, óbvio, a questão hoje, tu pega muito ali a questão da AMA, da APAE, atende também adultos, só que o público maior é a questão da infância. Então a questão do autismo, até porque quando para tá lá adulto, ele é algo que realmente a gente ainda precisa evoluir bastante na questão do atendimento, na questão da política pública mais efetiva. E então isso a gente precisa evoluir muito ainda enquanto poder público, seja municipal, estadual ou federal, nessa questão do pessoal principalmente quando tá mais velho. Assim, o adulto ainda consegue conseguir ainda se atentar, mas a pessoa que já fica mais idoso, como é que ficaria? Então tem tudo isso. Então tem tudo isso que a gente precisa evoluir. Até porque assim, se a gente notar que o diagnóstico do transtorno do espectro autista é uma coisa até recente em termos de história, em termos de história da medicina, a gente tem pouco convívio com autistas severos já mais velhos, né? Qual é a política que a gente vai desenvolver para essa pessoa continuar incluída na sociedade, ir a jogo de futebol, participar de atividades, né? Eu não sei, agora eu vou fazer uma pergunta talvez idiota. Existe alguma classificação para autistas paralímpicos ou de esportes para autistas? Não. Ainda não. É que na verdade o que acontece? O autismo também é uma deficiência. Então, sim. Então o esporte paralímpico ele engloba todas as deficiências. Mas eles têm divisões, assim, então, né? Aí tem divisão, a questão de... aí depende de cada esporte. Tem a questão do remo para amputar, aí tem vários tipos de... Mas de tem algum mecanismos, esporte para autista já hoje? Para autista, cara... Eu acho que não. Bem perguntar. A gente tá até pro ano que vem querendo montar, mas daí não é esporte de rendimento, é uma escolinha de futebol para autistas. Para autismo e também para a questão de síndrome de Down. Então já existe em alguns locais questão de escolinha de futebol, então seria interessantíssimo isso aqui. E até aqui. o Bairro Educador, que é um programa da prefeitura que trabalha no contraturno escolar, existe muita criança com deficiência que participa. Então, tipo assim, lá em Sambaqui, onde eu moro, tem uma menina que tem deficiência. Então, tipo assim, qual é a ideia maior? Não é tu criar uma turma só para quem tem autismo, para quem tem deficiência. Tentar mesclar. É tentar mesclar para realmente ter a inclusão. É a inclusão, a inclusão da pessoa com deficiência junto às pessoas que não têm deficiência, Exatamente. porque não se usa mais a outra expressão, né? Exatamente. Não existe a pessoa normal, tá? Não. É a pessoa sem deficiência e a com deficiência. E ao mesmo tempo, a pessoa sem deficiência entender os limites. Eu vivo... Isso aí tu acaba... eu vivo isso há muito tempo com a minha filha, porque a minha filha convive com uma amiguinha que é Down e autista. Então, eu vejo o tipo de envolvimento e de inclusão que elas a todo momento tentam fazer com a pessoa com deficiência. Isso é muito legal na forma como nós estamos criando a nova geração para isso. Então, essas questões de conscientização são muito importantes, né? Seja ela... A gente está tentando há algum tempo, né, uma conscientização do professor quanto à música nacional, né? E a gente não tem conseguido, né? É um trabalho difícil, né? Aí é a questão, eu acho que... De gosto ruim. É um pouco mais embaixo. É mais complicado. É cultural. Cultural. O cara não gosta de... Eu pensei que ia ser uma indagação séria e importante. Já descambou, né? Você é obrigado, né? O que eu ia citar até na esteira da história que tu contou da tua filha, no carro comentando com o Capelari, na nossa época de colégio... Não havia nada que nos guiasse. Ao contrário. Infelizmente, era um momento em que a gente poderia aprender muito com colegas e pessoas ali na nossa época de criança. E tinha uns, né? E jovem. Então, assim, eu até... Tinha uns o quê, exatamente? Uns assim que tinham alguma deficiência. Na questão do mental. Do autismo. Não, mas aí é de estudo. Não. Isso aí são vocês que, autismo, não conseguiram... a gente não entende. Peraí, É outra coisa, tu tá misturando um pouco. Não, vamos organizar a questão, porque assim,
O assunto é sério e às Claro. vezes a piada. Não, mas não teve piada aqui, não teve piada. Não, a música que minha aqui não. Isso foi outra coisa, não vai ver com eu acho que no Não, é sério, no caso, eu falei A gente conviveu com pessoas que pareciam ter algum tipo de problema ou tipo de deficiência, que não eram diagnosticadas e viviam com a gente vivia bulinando não, fazendo bullying. olha, e eu. Ainda bem que se corrigiu, não. Ele emendou na sequência. Calma, vai. Fazendo bullying, assim, achando que aquilo era normal. E a gente hoje isso não vai acontecer mais. Não, a pessoa apresenta alguma deficiência e há respeito, principalmente nas pequenas classes. Claro, E porque hoje eu há vejo- a conscientização para a questão do bullying. Porque o bullying, né, no nosso tempo, e até comentava isso com o professor, o bullying ele acontecia no local, né, geralmente na escola. Frequentemente. Então, frequentemente. Então, porra, o cara sofria o bullying, muitos se defendiam, né? Existia Sim. aquela... A briga no final. E a briga no final do colégio, no final da aula. Cara, orelhudo, narigudo, gordo, barrigudo, Muitos- gigante. Né? Né? Assim, né? Muitos se excluíam E porque aí, tem um claro. temperamento diferente. Então Exatamente. ficavam de lado. E tudo isso era uma coisa que poderia talvez ter sido evitado é que, na verdade, há tudo 30 é- anos atrás, é que, na né, verdade, Gabriel? tudo é Há questão- 30 anos. Isso aí? É, não precisa do é atrás. Então, é o que acontece. Há 30 anos, não precisa do Ah, atrás. obrigado. É o que acontece é o seguinte, é tudo questão de evolução cultural, né? Exato. É questão da informação. Conscientização. Tipo, na minha época a mesma coisa. Eu tinha... Sofreu muito bullying? Ou foi bulinado? Qual das duas? Não. Tá. Segura a piadinha. Não, cara, a questão do... Óbvio, normal, quando criança, o pessoal, por ser diferente do estereótipo, da regra geral do pessoal, tu acaba, o pessoal falando, fazendo piadas e tal. Só que, cara, eu sempre tive muita Autoestima. tranquilidade com isso e sempre tive muito convívio familiar que sempre me falou, acontece, faz parte. Então, eu sempre tive uma boa preparação em Uma casa, base. uma boa base. Então, tipo assim, óbvio que são realidades diferentes. No meu caso, aconteceu isso daí. Tu tá com 38? 8. Então, tipo assim, mas eu sempre tive, o pessoal tirava onda, mas, cara, geralmente é igual apelido, né? Quanto mais tu pega a pilha, mais tu acaba pegando. Então, isso óbvio, naquela Essa época, linha é uma linha Muito tênue, tênue, né? muito tênue. Entre A brincadeira- brincadeira e... e o pejorativo. Mas óbvio que naquela época também, os comentários que faziam comigo também era pejorativo. Então, muita gente acabava fazendo comentários pejorativos. Tu sentia a maldade de algumas Ah, pessoas? sim, cara, sim. É? Então, tipo assim, Consegue separar a brincadeira da sacanagem? cara, acho que com o tempo tu consegue muito. Só que hoje em dia tem locais que não cabe mais a brincadeira. Exatamente. Entendeu? Então, tipo assim, tinha que é a lidar. questão antigamente tu da lidava, tu conscientização. aceitava. Tipo assim, óbvio que tu não gostava tudo da brincadeira. Quando tu é criança, tu não gosta de toda a brincadeira. Só que tu acabava levando, tá? Porque também, em tese, tu não via maldade na outra pessoa. Entendeu? Então, tipo assim, então é uma discussão que, tipo, óbvio que cada pessoa recebe de um jeito. Tipo, eu posso uma brincadeira contigo, um é mais sentimental que o outro. Então, tipo assim, então é normal, o outro recebe de uma forma, o Claro. outro recebe de outra. Então, tipo assim, antigamente tu tinha a música do Gabriel Pensador, a Loira Burra. Loira Burra. Era uma brincadeira que todo mundo, não via maldade. Mas pra quem era loira podia se sentir ofendido. E a Bruna Lombardi era loira, né? Exatamente. E extremamente inteligente. Extremamente uma inteligente e Mulher várias de loiras. altíssima categoria. Então, em várias loiras, entendeu? Então, tipo assim, cara, tem muita situação que piadas que antes eram feitas que hoje não cabe mais. Os trapalhões, né? Os trabalhões, não? Trabalhões, Cheio de- o pânico que tinha na época da Rede TV, se fizer hoje também tá cancelado. Então, tipo assim, são situações que a gente tem que saber lidar, tem que saber conviver, obviamente, tudo com questão de conversa, de orientação. E assim, Gabriel, falando um pouquinho mais das barreiras físicas também, né? A gente falou bastante das barreiras situacionais, né? Agora um pouquinho das barreiras físicas. Como é que tá essa questão? Vamos voltando para o esporte, voltando para o futebol. Existe alguma comissão, algum trabalho em nível de ALES que verifica essa questão dos estádios? Te digo isso porque é o seguinte, né? Meu pai teve um AVC há 8 anos, vai fazer 8 anos agora em fevereiro, e eu não consigo levá-lo até um local específico nas sociais do Figueirense, onde ele tem a cadeira dele.
né? Na cadeira dele não vai chegar, porque tem que descer a escada e tal, mas ali, separar 4, 5 espaços na cadeira ali atrás para as pessoas ficarem com a sua cadeira de rodas colocada. Ainda assim, tem que, se conseguir entrar, tem que entrar pelo setor B, e aí pedir para abrir uma porta especial para cruzar, para daí entrar no estádio ali. Então, como é que tá essa questão? Isso é uma barreira para pessoa com deficiência, né? Não, total. Porque o que acontece hoje é... Não sei como é que são nos outros estádios, tá? A maioria dos estádios no total, Brasil tem acessibilidade. Eu sei que o Parque Antártica tem, mas aí... desculpa, a Allianz Arena. Mas aí que são os novos. Não, o Morumbi tem... Então, é que tem muito estádio antigo. Adaptados, Exatamente. exato. É que tem muito estádio que, tipo assim, a ressacada é de 81, 80. 6. Não. 83. 3. 6-1, Wilson Tadei. Sim. Só pra lembrar, né? É só um registro, né? Então, O Amarildo fez o gol do Avaí e ganhou o Motorrádio. Aí, então, enfim, aí acaba tendo a questão, como é anterior a questão de, muitas vezes, a questão de legislação, de código de postura e tal, que acaba tendo algumas exigências que nas novas construções tem que ter, então tu tens que fazer o quê? Tu tens que fazer as adequações dentro da questão do que existe hoje. Tu não tem como simplesmente tu quebrar toda uma arquibancada para botar. Então, tu vai ter que se adaptar. Ou botar elevador, dependendo da situação, ou destinar espaço. No Maracanã, por exemplo. No Maracanã, por exemplo, existe a questão de local, tu consegue ver que fica as pessoas que são cadeirantes, alguma coisa, que ela fica num local que ela consegue ter acesso ao jogo. No Allianz Parque, mesma coisa, né? O Química Arena, mesma coisa. Os estádios aqui de Santa Catarina, aqui, aí eu posso falar do Avaí, Figueirense... Não consigo falar muito porque eles acabam não acompanhando tanto a Série C, mas a... não, tá certo ele, tu fosse provocar... Mandou bem. Tá certo, isso não aí. tem problema. Isso Aí, bala trocada não dói. Não passa na TV, o cara não... Como não? Não passa. Mas, O nosso futebol... No YouTube. TV aberta não voltando, passa. eu queria saber da ressacada. Então, E tem aí, uma então, zona de cadeirante tipo, numa área... existe a parte ali da social ali que tem um local que fica, mas ainda é óbvio que precisa muita questão de acessibilidade. Mas chega fácil lá onde fica? É que tem a rampa que daí tu pega, aí tem uma parte ali, fica praticamente no parapeito. Então, Também é assim, adaptado, resumindo, é uma área... É uma área adaptada. A gente vê, a gente vê várias ações, inclusive várias ações do Ministério Público buscando acessibilidade em locais, né, na cidade, públicos principalmente, e até privados, né? Hoje em Também dia, que são praticamente impossíveis de serem realizadas. A gente está num local aqui que não tem condição de fazer uma adaptação. Até a adaptação é inviável. Até a adaptação é inviável. A gente conversou hoje quando estava chegando, é inviável, porque é muito antigo, construção de 1900 Guaraná de Rolha. Então, assim, onde é adaptável, eu acho que tem que ser feito isso. Então, exatamente. Aí onde entra um projeto que a gente está até falando um pouquinho, fugindo um pouquinho da parte do futebol, mas entrando também na questão da acessibilidade, que é um projeto que a gente protocolou, eu e o ex-deputado e ex-vereador, né? O Bruno Souza, que é a questão do retrofit, que é a questão de tu poder adaptar dentro da realidade os prédios, os edifícios, antes do código de postura. Então isso já existe em outras cidades, São Paulo, tu vai ver na Europa, em Roma, já tem vários nesse sentido, que são prédios antigos também, que tem a questão da acessibilidade em muitos locais. Então, tipo assim, só que ainda está em tramitação. Então, só para dizer que o que é possível, a gente consegue, só que tem locais que tu quer fazer. Se tu quiser botar aqui alguma coisa, tu não consegue fazer. Não consegue. Tu não consegue fazer, até por falta de autorização. Tipo, tem ali na área do Centro-Leste ali, que tinham aquele hotel, Sim. que é o hostel, eles queriam botar uma faculdade. Só que não autorizaram porque aquele tipo de equipamento não tinha acessibilidade e não conseguia fazer. Então, com o retrofit conseguiria fazer. Presidente, o senhor que gosta de dizer que eu assisto algumas divisões inferiores da Alemanha, esses dias eu reparei, era um estádio bem modesto, os cadeirantes na pista de atletismo. O estádio não foi adaptado, né? Obviamente não tinha um setor específico, tinha 3 ou 4 cadeirantes na pista assistindo o jogo. Então, assim, eles não foram privados, mas estavam lá, quer dizer... É o que se tem, né? É o que se faz. Infelizmente, são estádios antigos e que são difíceis de fazer essa adaptação. É um jogo de uma liga de 4º nível, enfim. Tu tá vendo? Quarta divisão? Não. Quinta. Não. Deixa que eu respondo por mim. Porque tu te atrapalha um pouco. Eu vi, eram tapes, né? Compactos de jogos das... Não, jogo antigo ainda? Não, tapes, jogos de... Tape é uma palavra que não se usa mais. Também já... No YouTube, jogos de 2 dias antes. Da quarta Porque divisão. tu tá vendo na frente, 2 dias antes?
Cara, é evidente agora. Eu vou pedir desculpas, né? Porque... Tá, foi falado aqui, estou vendo o jogo de 2 dias antes. Foi. Eu quis dizer que era simplesmente um compacto de um jogo que tinha passado, de 2 dias atrás. Deixa eu puxar o programa de pelo volta. amor de Deixa eu Deus, puxar o programa à ordem novamente. Isso, bota lá. E o Gabriel no campo, como é que era a acessibilidade ou a adaptabilidade do Gabriel jogando futebol? Jogou futebol? Como é que era? Era fácil? O pessoal pegava muito no pé, porque tinha pouca habilidade, me contaram. Cara, eu sempre brincava, sempre fui muito ativo, na verdade. Na infância, em tudo. Jogava futebol, ó, o Vitinho tá aqui comigo, a gente jogava futebol com ele, só que ele era mais novinho. Aí, como era do mesmo tamanho, eu deixava o braço ficar mais... Aí ele não se criava, não tinha malandragem. Ele falou Vitinho, não tinha malandragem. o Vitor Dias, que é o assessor, chefe de gabinete do Gabriel, que acompanha na gravação. Tá nos também. bastidores. Tá nos bastidores, vendo se a gente tá tratando bem o pequeno. Ele tá fazendo um outro sinal ali, eu não entendo, mas o Gabriel entende. O cara Não, sinaliza entendo. horrores ali. Sim, assim, não, Gabriel. Pô. Ok. E aí eu sempre fui muito participativo, cara, de jogar, de brincar com todo mundo, de jogar futebol, a mesma coisa. Aí jogava na praia, 300 fora, jogava em campo e fazia escolinha. Fazia na época do rival do Triunfo, que era no Avante. No Avante. Então, Eu já foi filhote do Feijão, então? Sim, o meu primeiro clube foi o Avante. O Feijão sempre falava isso. O teu primeiro amor era o Avante. Então, tipo assim, eu sou tenho uma relação muito forte com o Triunfo, que era de samba aqui. Então eu sempre fazia escolinha lá e aí fazia, tipo, óbvio que eu jogava numa categoria. Era tipo alguns jogadores aí, gato. Aí jogava com. Aí jogava. Certo, posso ficar sem idade, né? Aí aceitavam. Aí deixavam. Eu jogava, tipo, tinha 15, jogava no sub-13. Então eu acabava jogando. Então. E jogava normal. Tinha Tu era um volante raçudo? Não. Era 10 de qualidade. Né? Distribuía a bola. E outra, quem corre a bola, né? A gente só faz o jogo girar. Tem que aprender. E aí você brincava e aí, Diferente do Fominha aqui, né? Só queria gol e coisa, Fominha, né? achava que fazia gol. Nós, Maurício. Era permitido dar chapeuzinho? Sim, mas daí os caras, como eram mais novos que eu, não tinha malandragem. Eles vinham dar chapeuzinho e deixavam o braço. Nunca mais ele vinha. Entendi. Tá bem. O futebol. Tem que usar a teu favor. Futebol tem que usar raiz, o que o futebol cara E aí raiz. depois eu fui dirigente, né? Daí, dirigente de clube. Pô, como é que é, dirigente? Aí eu fui. Aí depois de ver que não tinha futuro no futebol, aí eu fui pra dirigente. Ah, tu Aí, ainda tinha alguma esperança no futebol sim, ainda? porque na época não tinha empresário que investiu em mim. Ah, tá. Então fui parar na política. Então, aí acabei. O teu forte é a modéstia, né? Normal. E aí acabei sendo diretor de futebol, aí virei presidente lá do Triunfo, aí a gente começou a montar a escola de futebol, já tinha na verdade, mas a gente começou a equipar melhor, a questão de futebol feminino, a questão do futebol 7, então hoje o Triunfo tem uma estrutura lá e acaba se tocando muitas vezes aí com um projeto de categoria de base. Enfim. Fiquei sabendo que há 2 semanas aí o Triunfo perdeu o 50 pro Bandeirante do Catume. Isso é um bem feito, né? Eu coloquei meu nome à disposição, não quiseram, o resultado é esse, né? O vice-campeonato. É verdade, que perdemos 2-1, empatamos fora de casa, 0-0 e perdemos 2-1 em casa. Faz parte, né? Final do 50 Final do do 50 Municipal. Do Municipal. Só os Bonito, 50 anos. bonito. Legal. O Capelari tá com 51 anos de idade. É. O centroavante Mas meio Mas Salvador. eu não jogo mais, cara. Joelho, né? Problema no joelho. Também parece. Ele era considerado o Casagrande do Santa Mônica. Casagrande dos pobres. Desengonçado pra caramba. Isso aí Mas que fazia você gol. tá falando, por exemplo, já tá incluído uma forma de preconceito. Não. Casagrande dos pobres. Claro, eu estou te conscientizando de que esse termo não é correto. Tu não de tinha utilizar. riqueza de fundamentos do futebol. Por isso eu que sei chamava de pobre. Eu sei que o senhor é inteligente e vai tentar dar um drible. Não, aqui. eu era o goleiro do time ou o volante. Eu tava Mas- observando tu jogar. O senhor diga assim que ele era um Casagrande piorado, mas não um Casagrande dos pobres. Melhor vindo da tua boca a tua Tá bem, avaliação. Vai ter um corte dizendo que tu era um Casagrande piorado. É isso tá aí. bem. Casagrande piorado. Me serve. Me serve. Mas, Gabriel, voltando assim à questão mesmo do respeito à pessoa com deficiência. A gente vê isso hoje ou é... Acho Vê? que hoje tem muita... Como é que a gente trata assim? Por exemplo, eu tomei um esporro dia desses, porque eu falei assim,
Pois é, pô, que legal, tal. Aí consegue conviver com as pessoas, abre aspas, ditas normais, fecha aspas. Isso é uma heresia, né? Cara, porque... Mesmo dando aspas, é o que né? a gente Heresia, fala, né? assim, é aquilo que a gente fala, tipo assim, que são termos que antigamente se usava, que hoje não se cabe mais. Até porque eu, Tipo, ele e ele não temos diagnóstico de transtorno de espectro autista, mas não somos nem um pouquinho normal, cara. O conceito de normalidade que é discutível. É relativo. Esse conceito de normalidade é questão- discutível. relativo. Eu acho Então, que a tipo, questão toda passa pelo seguinte, isso que acabou de acontecer aqui, que evidentemente as pessoas, por uma questão cultural de costume, deixam escapar Uhum. alguns termos. expressões, alguns termos em que a gente tem feito um esforço para conscientizar as pessoas. Evidentemente que a maioria das situações não é carregada de maldade, Não. né? Mas isso acaba acontecendo. Então é importante não só a gente tomar consciência, como também estar aberto para entender Exato. Foi isso que aconteceu aqui. cometer né? um deslize. Comete um Pra que não deslize. se cometa Eu mais. vou te falar uma coisa, que quando tu falou a questão do termo portador ali também, numa das minhas primeiras manifestações na tribuna, eu acabei também soltando o termo portador. Recebi um monte de crítica das entidades da pessoa com deficiência. Tipo, não crítica no sentido, não se usa mais o termo e tal. E pá, Críticas pá. construtivas. Exatamente. Então, tipo assim, não- Alertas como a gente fez uma agora. correção que é muito Eu acho que o que importante. o Maurício colocou ali é importantíssimo. Quando a gente comete um deslize desse, a gente sabe, alguns têm a sacanagem, mas a maioria é por desconhecimento, exato. por falta de cultura daquela situação. Uhum. Não sentir que a correção é uma ofensa, e sim Não. que a correção é uma... Quando a crítica é construtiva, ela faz parte. Normal, é normal. E realmente acho que a gente não, como tu falou, não é por má fé, não é por sacanagem, não é por qualquer coisa, mas às vezes por falta de, às vezes não saber, não fazer parte do dia a dia. Tipo assim, normal. E não só no se expressar, mas às vezes no agir. No agir também. Que pode ser, às vezes, sabe, a pessoa tá ali, tem uma reação que a gente já percebeu que, poxa, ela... Ó, vou te dar um outro exemplo. Diga, Gabriel. Tem gente ali, por exemplo, às vezes na hora de bater foto, pô, me abaixo, fico normal, como é que eu faço? Contigo, tá. Tipo, tem muita gente que acaba, não sabendo como, às vezes, como é que eu faço? Entendeu? Fica assim. Aquele dia que tu foi entregar a medalha pra mim, eu não sabia como me portar. Então, como é que eu vou? Eu convivo com o Gabriel há quantos anos? Não sabia. Ele Na hora tu foi ficou- homenageado por ele lá na Assembleia, na hora... Como é que eu Vai faço? abaixar, como é que eu vou fazer? Mas, E, obrigado, e o que é que tem que fazer? Não, cara, depende muito de cada um. É? Tem gente que... Pegar no tem colo gente não, que- né? Não, aí não. Não. Tem gente que entende que não dá que não se abaixaria. Porque, pra mim, não teria problema. Então, é que depende Mas a maioria se abaixa. muita gente se abaixa. Porque pra não ficar uma foto... Cara, daí depende de cada um. Isso não te ofende? Não, pra mim não. Mim não. Não, claro, mas não, uma mas é uma questão- pergunta, porque assim, É que tem não gente pra que- nós, pra é ti que pode tem ser gente não. que se ofende. Tem gente que se Tem ofende. gente que se ofende. É uma questão de gentileza, né? Então é importante saber também, né? Essa questão de como se comportar. Mas como falei aqui, né? Por exemplo, eventualmente alguma pessoa que não se abaixe, isso não está contido qualquer tipo, né? De De ofensa, preconceito, ofensa. não. É uma Não. questão natural, acho que tem que ser... Né, E, às vezes interpretada pode como- até vou respeitar, ela é baixa, eu sou alto, vou ficar na mesma posição. Porque se eu não estiver ter- me abaixando, parece que eu tô... Sim, exato. É. Mas o importante é a gente saber que são sempre questões delicadas. Exato. Né? E pelo fato de ser uma questão delicada, a gente tem que estar apto a ter aprender com esse momento, né? Então, porque eventualmente tu pode cometer um erro, né? Entender que cometeu um erro e a partir E no daí... campo de futebol, né, quando a gente está abrindo espaço para quem tem transtorno de espectro ou para pessoas com deficiência física, eu acho que o trabalho não é só abrir o espaço, professor, para essa pessoa estar lá de alguma forma, mas tem que ter o trabalho de conscientização de quem está lá, respeitar a pessoa que está lá, que está recebendo essa oportunidade.
seja ele autista, seja ele de cadeira de roda, seja ele de qualquer amputado, de qualquer situação. O grande problema é que às vezes a gente já está num lugar... Eu já passei por isso com meu pai, às vezes, com meu pai na cadeira de roda, aí as pessoas não saem na frente, as pessoas não querem abrir espaço, as pessoas, não, tô aqui primeiro, tal, sabe? Já passei por isso. Claro, Então, é impressionante como as pessoas acham que parece que estão fazendo um favor. Não estão fazendo um favor, estão respeitando, que para aquela pessoa é um pouco mais... É mais difícil de chegar a um determinado lugar e ali ficar do que ela, cara. Isso já há algum tempo acontece, por exemplo, quando tu vai retirar uma senha em alguma repartição, em algum local em que haja o atendimento, e existe a senha normal e a senha prioritária, né? Isso. É uma questão... Já tem um atendimento bastante... E isso já está bastante avançado. E hoje o transtorno também tem a prioridade junto, né? Até nos embarques aéreos também, o transporte também... Então, tipo assim, é questão cultural, a questão de que a gente vai evoluindo a cada dia, a questão das pessoas, do atendimento, como tu falou ali, muita gente ainda realmente não está preparada para a questão, para botar a pessoa ao cadeirante, tem um espaço ali no parapeito, mas já tem um monte de gente no parapeito, aí não consegue botar, por exemplo, e aí como é que fica? Então muita gente acaba não querendo. No meu caso, às vezes, dependendo do jogo, fica um monte de gente na frente. Então tem que ir para outro local que às vezes para poder ver o jogo, senão tu não vê o jogo. Entendeu? Então, e hoje em dia, a maioria dos setores nos estádios, as pessoas assistem o jogo em pé. Sim. Né? Mesmo tendo cadeira. Não é a proposta das arenas, né? Ao menos a maioria delas, né? As que tem um setor específico, o exemplo do Brasil, talvez mais fácil. É o Grêmio. A arena do Grêmio, né? Mas, novamente, presidente, eu sei que o senhor não é muito afeito, mas na Alemanha... Todas as arenas têm um setor popular onde se fica de pé. Esse é um exemplo a ser seguido. Os grandíssimos. O futebol alemão é muito exemplar. Mas isso é um assunto para outro programa. Já tivemos no anterior também, né? A gente vai se aproximando do fim da nossa conversa. Eu queria saber de projetos do Instituto para o ano que vem. Já falou alguma coisa sobre essas escolinhas para síndrome de Down, para crianças com transtorno de espectro autista? Quais são os projetos que o Instituto está prevendo para o ano que vem? Cara, acho que quando tu fala em questão de projetos, eu sempre fui entusiasta de projetos sociais, eu vim de projetos sociais, tanto das pessoas com ou sem deficiência, então seria muita questão da ideia de fazer das datas festivas principalmente, questão de Páscoa, de Natal, que sempre é feito, campanha de agasalho, questões sociais, a questão de inclusão, quando tu fala também em questão de aula de repente, de aula digital que para as crianças, até mesmo para adulto, com ou sem deficiência, para inclusão no mercado de trabalho, da aula de computação ou da aula de robótica, dependendo da situação. Então, tipo assim, são N situações que realmente a gente agora, final do ano, vai estar sentando para verificar, conversar, projetos. Se tiver alguma dificuldade de marcar com o presidente, me avisa. Não, pode deixar. Ele às vezes não me atende, mas tudo certo. E aí vamos conversar justamente para tentar trazer essas ideias. Acho que é importante que essas entidades, elas acabam muitas vezes, elas fazem muitas vezes o trabalho que aquilo que é de prerrogativa do Estado, eu falo Estado, município e União, acaba não conseguindo fazer. Estado ente federado. Então acaba realmente essas entidades do terceiro setor acabam fazendo. Então por isso é importante fazer esses apoios, tanto sociais quanto culturais e assistenciais. Então, conta com o Comendo a Bola aqui também, para divulgar as atividades, né? Sem dúvida. Né? Eu acho que o futebol, eu considero o futebol a maior invenção social da humanidade. Fato. Acho que não tem nada superior, respeito muito todas as formas de manifestação cultural e esportiva, mas eu sou um apaixonado pelo futebol e a gente cansa de ver, né, vídeos em que, hoje em dia que todo mundo consegue filmar a vida, né, vídeos em que a gente vê que o futebol é muito mais do que o jogo, né? Então há inúmeras passagens e tal que o futebol nos ensina como conviver, como se emocionar e, enfim, não vejo nenhum veículo melhor do que o futebol para que a gente possa
trabalhar essas questões de inclusão, de conscientização. E já tivemos bons exemplos, vide aquela reportagem do Marco Aurélio Souza, que ganhou um prêmio, inclusive, internacional, da mãe que narrava o jogo do Palmeiras para o filho cego, né? Isso é uma inclusão absurda, Isso né? Isso é espetacular, absurdo no sentido de impressionante, nada né, nesse sentido. Gabriel, faça o convite aí para o Futité, então, daqui a 2 dias. Eu primeiro agradecer, né? Agradecer pela oportunidade, fazer o convite aí para todo mundo que tá aí no Comendo a Bola, para dia 16 de dezembro, próximo sábado agora. A gente ia para das 8 da manhã até meio-dia lá no Campo do Triunfo, em Sambaqui, o Futité, o maior evento aí de inclusão e esporte aqui. Quero lembrar que se você colocar no Waze para ir no Triunfo, não entra na rua que o Waze manda, entra na próxima rua direita. O Waze manda entrar pela rua do condomínio, não dá certo. Atrás, é verdade. Maurício Capelari. Então, legal, primeiro saudar a nossa iniciativa do Comendo a Bola, de fazer um programa tocando num tema tão importante e momento para a gente aprender, né? E a gente que trabalha com comunicação, que está toda hora pondo a cara aí no vídeo, né? É muito importante passar, acho que por esses programas em que a conscientização aí é o ponto principal do assunto. Foi muito legal. Professor Carlos Eduardo Falkowski. É isso aí, um prazer enorme ter recebido o Gabriel, escutar as orientações, né? A gente, como tu chegasse a falar, presidente, às vezes a gente não sabe muito como lidar. E, enfim, deve ser um belo evento, né? No próximo sábado. Estão todos convidados. Então, vocês compareçam, prestigiem e vamos que vamos. A sociedade, ela tem vários problemas, vai continuar tendo, mas tem muita coisa que a gente pode saudar e fica, assim, orgulhoso de tratar desses assuntos também no Comendo a Bola, Gabriel. Comendo a Bola tá se encerrando com essa mensagem inclusiva, de que a sociedade pode melhorar em alguns pontos, e um desses pontos é respeitando a pessoa com deficiência, seja ela uma deficiência aparente ou não aparente, né? Às vezes você está na fila e tem uma pessoa que vai estar na tua frente e você, mas é para pessoa com deficiência, mas ela pode ter uma deficiência não aparente, respeita aquele momento. Comendo a Bola se despede, convidando novamente todos a estarem lá no Campo do Triunfo, no dia 16, às 8 horas da manhã, para acompanhar esse Futité com grandes nomes do futebol catarinense e brasileiro, com a presença do Gabrielzinho, com a presença de toda a equipe do Instituto Pequeno Gigante e com mais de 500 crianças que vão lá se divertir e curtir uma manhã de inclusão. Vem com a gente, um grande abraço e até a próxima. Falou, galera, abraço. Valeu. Valeu.